Toda empreendedora precisa de uma pausa. E é aqui que a gente conversa sobre o que ninguém fala. Então, para esse primeiro episódio, a gente pensou em, claro, nos apresentarmos. E aí a gente pensou em fazer de uma maneira diferente. Em vez de a gente ficar, eu sou Ingrid, eu sou Thaís. A gente vai entrevistar uma outra. Ao longo do podcast, a gente pensou em trazer algumas entrevistas, né? Algumas mulheres que a gente se inspira, algumas estão no nosso cotidiano, que empreendem, que estão aí brilhando. Então, nada mais justo do que a gente começar se entrevistando. Então, vocês vão conhecer a gente a partir de uma entrevista. E a gente também vai se conhecer mais uma outra, porque a gente juntou algumas perguntas bem... A gente não ensaiou antes, então vai ser real mesmo. Literalmente um conversado, né? Como surgiu a ideia de criar a sua empresa? Teve um momento exato em que você pensou, é isso? Então, como é que funcionou, né? Como é que aconteceu toda a orquestra por trás? Eu sempre quis algo que levasse para a área da criatividade. E na época que eu fui escolher a minha profissão para fazer vestibular e tudo mais, ali no terceirão, eu queria fazer fotografia, faculdade de fotografia. E meus pais não deixaram, eu pensei em fazer cinema, depois eu pensei em fazer, enfim, qualquer outra coisa que tivesse nessa área, mas fui barrada logo de cara. E aí eu fiz, pronto, vou começar a fazer aqueles teste vocacional. Não dá certo. Vou ver aqui o que aqui mais. Isso. Eu sabia que eu não tinha nenhum dom pra nada que desse números. Então, assim, zero matemática. E eu também não queria nada da área da saúde, porque eu não tenho estômago pra isso. E aí sempre aparecia nos meus testes vocacionais direito. Vou fazer direito. Aí entrei na faculdade. E eu acho que todo mundo fala que, tipo, você faz direito, você pode tentar várias coisas, é uma faculdade que você pode fazer várias coisas depois. Era justamente você só advogado, né? Exatamente, eu fiz, então, eu vou seguir. E assim, não dei sorte, porque no primeiro período, quem já fez direito sabe que é um saco, as primeiras cadeiras. Mas eu peguei uma cadeira de direito penal logo no primeiro período. Aí eu fiz, nossa, gosto. É isso que eu quero. E aí segui da minha faculdade, super tranquila, não foi aquele peso de, meu Deus, estou fazendo o que eu não quero, ninguém deixa eu fazer o que eu quero. Não tinha isso, eu realmente gostava. Aí terminou a faculdade, prestei a OAB, consegui pegar minha carteirinha. E aí começa aquela questão, né, de começar justamente já a empreender, mas no sentido da área do direito, né, como advogada. Só que nessa mesma época, uma amiga disse assim, Ingrid, tem uma amiga minha, uma conhecida minha que tá grávida, eu queria umas fotos dela grávida, só pra deixar registrado, porque ela sabia que eu gostava de fotografia e sabia que era tipo um hobby. Isso, que era um hobby. E sabia que eu tinha uma câmera, eu falei, passa. E aí a gente fez as fotos, tudo lindo, maravilhoso, eu já tinha o conhecimento da técnica, então, quando terminou o ensaio, ela viu as fotos, ela fez, tu precisa criar o teu Instagram. Tu precisa criar um Instagram de fotos, precisa... Aí eu disse, pronto, tá certo, vou criar, né? Criei meu Instagram e comecei a movimentar. No começo eu não tinha muitos clientes, né, obviamente, mas uma pessoa da minha família me deu a oportunidade de trabalhar na loja dele, fazendo as fotos das peças de roupa. E a partir disso eu fui adicionando clientes, fazendo conteúdo no Instagram e tudo mais. Então, basicamente, foi assim que surgiu a ideia de criar a minha empresa de fotografia. Meio que tu respondeu a pergunta que eu ia te fazer. Que era tipo, se tu tinha um plano traçado, ou se foi acontecendo e... Até hoje eu suspeito que eu não tenho muito plano, não. Você não tem. Eu não tenho um plano. Mas foi assim, foi indo, criou o Instagram, começou a aparecer. E aí cada vez mais eu queria me dedicar mais à área da fotografia do que à área de direito, na área da advocacia. E aí acabou que as coisas foram fluindo. Nossa, você não tem nada no direito, não? Nada. Nem nada, nem teste, certo, advogado. Nem um cachinho da cabeça, os confessa. Não, a gente vai fazer. Porque justamente e até uma coisa que eu pensei agora, eu tenho um primo que é que nem tudo. Você passa o olho e fala, cara, esse cara é criativo, esse cara é da área da criatividade, eu não sei, de publicidade, ou meus digo, e ele fez de ele sabe quem é. Ele assistir. E ele foi uma pessoa que você batia o olho e via que ele era talento, sabe? E fez faculdade de engenharia, porque os pais. Eu acho que os criativos são sempre sufocados. E eu acho que na época que eu fiz, né, a faculdade, realmente era uma coisa que o pessoal falava, não, isso não dá dinheiro. Que eu acho que era o medo dos meus pais, eu não culpo eles por isso, porque eu acho que eles olhavam e disseram assim, não, Ingrid,
tu vai passar fome, então vai pra outra coisa. E aí eu entendo essa parte, mas se eu pudesse, talvez eu não, se eu pudesse voltar atrás, talvez eu não tivesse feito direito, mas eu acho que eu teria explorado mais essa minha área criativa, inclusive dentro do próprio direito. Nossa. Eu já respondi essa pergunta algumas vezes, em alguns eventos, e eu sempre disse que foi quando eu saí do trabalho que eu tava. Ao contrário, eu também fui forçada a fazer direito. Acontece muita frequência, inclusive. Mas eu também, porque eu era muito indecisa no terceiro ano, eu acho, eu passou por várias áreas. E eu fiz, eu passei em direito, ganhei a bolsa nas férias. Meu pai estava mais feliz do que vindo no lixo. Eu vou ter que pagar pra plano, Eu vou ter que pagar. Era a época que tinha prova sem centro. Então, fiz ok. A melhor faculdade do interior, em direito, é isso. Gostar. Mas eu sempre respondi que foi quando eu saí do meu primeiro emprego, do meu emprego que eu tava como advogada, que era um emprego estável, era um emprego que eu gostava da equipe. E aí eu sempre respondi que foi quando eu saí eu queria criar o meu. E eu acho que não, acho que essa pergunta é muito mais específica. Quando que surgiu, eu acho que, eu já falei várias vezes sobre isso, eu sou uma pessoa que odeia não ter uma próxima etapa. Eu sou muito insatisfeita. E lá eu vi que eu cheguei no teto e não ia passar disso. Uma pessoa nunca ia me dar a oportunidade de tu crescer. De eu crescer. Eu sempre ia ficar naquele mesmo patamar, com aquelas mesmas pessoas, fazendo as mesmas coisas. Eu nunca ia poder ser promovida, porque não tinha cargo para ser promovida. Ele nunca ia me fazer sócia. Então, o universo do direito a gente sabe é bem competitivo. Então, ter um nome na porta é muito importante. E eu fiz, isso... Então, acho que surgiu uns 6, 7 meses antes mesmo de eu pensar em sair de lá. Antes mesmo de eu chamar você pra fazer minhas fotos. E eu fui fazer o primeiro ensaio da Guimarães. Eu não tinha nem percepção que eu ia fazer isso com meu esposo. Que eu e Gabriel íamos empreender juntos. Tu já era casada com ele? Já era casada. A gente tinha 1 ano de casados, mais ou menos. E aí, eu acho que surgiu isso dentro de mim. Eu fiz, é isso. Porque não vai passar disso e eu não vou passar o resto da minha vida aqui. Sim. E me dá uma ansiedade profunda. Então, tanto que eu tô há 4 anos se movendo, a Guimarães está se movendo, né? Então, eu gosto de ter uma nova etapa. Eu gosto de dar profundos. O pessoal fala, não fique insatisfeita com a sua vida. Eu adoro o sentimento de insatisfação. É porque isso te move, né? Acaba que é nesses momentos em que você consegue crescer. Então, eu vou para um novo estado. A Guimarães já está hoje em 3 estados. Eu quero todos os estados. Eu quero estar fora do Brasil. Fora do país. Entende que eu tenho perspectiva de crescimento. E eu não tinha isso. Por isso que eu acho muito importante hoje, quando a gente tá com uma equipe grande agora. E eu sempre ligo as meninas, gente, vocês têm a oportunidade de crescer aqui. Vocês podem virar advogado sênior, advogado. Então a gente tem uma carreira, um plano de carreira dentro do escritório pra galera crescer. E eu sempre falo, ambição é algo que eu amo muito. Então eu o nome deveria ser da ambição. Ambição. Eu amo muito, eu gosto de ver fogo no olho da pessoa, sabe? Mas basicamente, então acho que foi uns meses antes da gente fazer o nosso primeiro ensaio. Que aí eu fiz. 2021. Foi, fiz o ensaio da vida. Meu próximo passo é esse. Aí estagiando para isso. No começo, qual era o teu maior medo? Todos. Eu vivi 2021 com muito medo. Porque quando eu saí do meu emprego, porque eu só tive seguro-desemprego e um sonho. E um esposo, e uma casa, e uma pitbull de 17 quilos. Então, claro, eu tenho rede de abuso com meus pais, mas eu não queria voltar pra isso. Seria com um retrocesso, né? Eu tava casada e tal, e recebia bem aquele trabalho que eu tava. Gabriel recebia bem, então a gente largou tudo, e então eu tinha medo de todos. No caso, vocês pediram demissão? Ele trabalhava no escritório da família, então ele saiu. E eu saí mesmo. E aí foi isso. E aí, no caso, o medo era, por exemplo, não dar certo aquele emprego, aquele... Isso era assim, quando eu me entender pra fazer a feira, acho que isso é muito importante. Então, assim, o medo era pânico financeiro, porque o dinheiro ia acabar. Se sustentar. Isso, as reservas da gente ia acabar, a gente tinha reserva financeira, mas muito pouca. Então, eu fiz assim, eu lembro perfeitamente. Por isso que o pessoal fala, por que meu pai, às vezes eles guardam datas.
Por que começar a Guimarães em agosto? Porque a gente rolou mesmo, virou Guimarães mesmo lá pra novembro, dezembro. Mas agosto foi o mês que a gente fez as fotos. Eu e você, que eu chamei você pra... Não tinha escritório, não tinha nada. Era eu e o Gabriel. E a gente faz aquelas fotos, isso em casa. E aí, quando a gente terminou aquelas fotos que eu te paguei, que eu fiquei tipo, adeus dinheiro, bye bye. I love you so much. E aí eu fiz, nossa, então, cara, eu vou dar o meu tudo. E aí eu ligava pras clínicas, eu ia atrás, eu tava Gabriel de terra pra não ter gravata, pra ficar nessa. Aí eu não tenho noção São Gabriel, tem um monte de clínica que ele ficava rodando ali pra oferecer serviços. Então, no começo foi, eu digo, olha, eu vou dar o sangue e vou fazer acontecer. Então, era pânico mesmo. Acho que nesses primeiros 6, 7 meses eu não dormia. Era fogo, acho que eu não tinha crise de ansiedade porque meu corpo nem aguentava mais. Então era medo geral. Mas eu sinto falta. Era gostoso. Quando tu acha que esse medo parou? Ou não parou? Ah, não, claro. Ah, não De sustentar pelo menos sim, né? Com certeza. Ah, sim, financeiro, sim. Mas eu ainda tenho ansiedades, mas é mais no sentido. Se Deus de impostor, tu acha que toda empreendedora tem. Você não acha que você é suficiente pro seu negócio. Isso todo mundo vai ter. E eu acho que o BD ainda permanece nesse sentido, mas parou de eu duvidar de mim mesma. Porque quando eu saí do antigo trabalho, eu saí um pouco. Não vou dizer burnout, mas eu vou dizer. Um pouquinho destruída, um pouquinho fragmentada. Psicologicamente. Então eu tive que. Ah, não, eu consigo. Ah, não, eu. Sabe, meu pai me criou, não foi pra. Sabe? Uhum. Então, eu acho que eu voltei a ser quem eu era. Foi um espaço que me permitiu ser quem eu quisesse. Porque eu acho que eu tava muito enjaulada onde eu tava. Eu não tava sendo eu. Tava, tipo, tinha que diminuir por causa de outros. Então, eu acho que foi. Sabe? Mas tu acha que se tu não tivesse tido esse tipo de medo, tu teria. A Guimarães teria evoluído assim? Não. Duas coisas me motivam, medo e raiva. Se você disser que eu não sou capaz, meu irmão, não é do sangue dá na costela, não dá nem na canela, dá na costela. Entendeu? É duas coisas que me motivam muito. E sentimento de justiça com os outros, comigo, isso me motiva muito. E pânico. Quando eu tô encurralada é quando eu sou melhor. Eu não trabalho. Quando tu acha que mais grave. Exatamente. Já percebi isso, Paulo. Infelizmente. A terapia tá em dia. Infelizmente, a ansiedade não é em cima. Luciana, não é café. Em algum momento você pensou em desistir e o que te fez continuar? Você ainda fez me desistir. Eu já não tava desistindo. Mas assim, quando fala sobre desistir, vem uma época muito específica na minha cabeça. Que é até uma coisa muito íntima, assim. Acho mais que meados de março de 2024, eu tive o que eu, legalmente falando, acredito que foi um episódio depressivo. Então eu voltei de uma viagem, assim, eu tinha recém comprado outro curso, eu gosto de me aprimorar. E aí quando eu voltei dessa viagem, eu voltei completamente isolada, eu não sei dizer o motivo. Não tinha um motivo aparente, eu tinha acabado de voltar de viagem, eu tinha comprado um curso, eu tinha trabalhado até o último dia, assim, antes de viajar. Eu ia viajar, acho que vamos supor, na segunda de manhã, eu trabalhei até domingo, 11 horas da noite, pra entregar tudo, todo o material. E aí, quando eu voltei dessa viagem, eu voltei 100% desmotivada. Eu não tinha força, ânimo, vontade, nada. Nem de cumprir com o que eu já tinha que fazer, nem de, enfim, prospectar, né? A gente falou isso na terapia. A terapia tem muitas fases, muitas camadas. A gente não tá chegando lá ainda. Mas assim, isso foi um período que perdurou por muito tempo. E eu não acho que eu não quis só desistir da empresa. Eu quis desistir, não da vida. Não quero dizer que eu cheguei a pensar nisso, mas assim, sabe, todos os meus projetos, sair com os amigos, eu não queria sair da cama. Por isso que eu considero um episódio depressivo. E aí eu travei assim 100%. Acho que eu passei uns 4 meses assim nesse limbo. E aí, obviamente, quando você não se esforça pra ir atrás, também não cai de bandeja. Então, nem eu ia atrás e também nem aparecia. E aí a Greta começou a dar um declíniozinho e eu fiquei bem desmotivada.
E aí eu realmente pensei em dizer assim, isso não é pra mim, não quero. Porque realmente eu não tinha vontade de fazer. E você me conhece, eu amo o que eu faço. Quando me pega numa coisa que eu tô assim, desenvolvendo, concentrada, eu tô no meu mundinho. Mas nessa época, nem isso me alegrava, nem criar me alegrava. E aí eu pensei em desistir. E eu percebi, depois de um tempo, não foi com a terapia, mas foi com minha autoanálise, que o que fez eu dar a chave pra virar e voltar foi um dia que eu tava na casa espírita que eu frequento e começou a tocar uma música de Padre Fábio de Mello. Ah, tu me fala sobre isso, da música. E eu acho que no Tu momento já assim, botou essa música pra tocar pra mim, tu lembra? essa música é muito significativa. Eu não lembro agora o nome, mas eu também não vou cantar. Mas depois eu coloco a música e eu tava lá, a gente tava numa roda assim de conversa. Também era um canto que eu não queria ir. E a gente numa roda de conversa assim, começou a tocar a música no som assim que fica ambiente. E sabe quando aquela cena de filme que tudo paralisa e você só escutava a música? Eu lembro que nesse dia, quando eu cheguei em casa, eu botei a música, eu não repeti. E eu chorava, assim. E eu acho que foi o choro que lavou minha alma. No outro dia, eu acordei nova. Então, Deus que me fez continuar. E acho que é minha fé. Ai, não sei onde. Qual erro empreendendo você considera o mais caro? Emocionalmente e ou financeiramente? Financeiramente, ter contas CNPJ, CPF separadas. No momento que eu pensei em criar a empresa, a gente fez um curso. E aí ela falou logo nisso. E aí foi uma coisa que eu fiz sempre, principalmente se você é desorganizada financeiramente. É muito importante ter investimento, tudo separado. Ah, a conta de luz da empresa, a empresa que vai pagar. Porque você tem uma noção do quanto é o seu salário, do quanto você gasta com aquela operação. É muito importante saber quanto sua operação custa. Quanto você... Até pra saber se tá funcionando. Né? Exatamente, você tá vendo lucro. Então, no mínimo, do mínimo, do mínimo, sim. E pra uns que a gente vai falar mais sobre isso, né? Entrar mais nesses aspectos mais na frente. Mas tenha contas separadas financeiramente. E emocionalmente, não tem como. Empreender vai tirar tudo que você tem, emocionalmente falando. Vai te levar para uma alegria extrema. Eu sempre... os dias mais importantes da minha vida têm a ver com a minha empresa. Então, e os piores momentos também. Então, deu uma tremida ali. Então, eu acho que emocionalmente não tem erro. É você ter resiliência. Respira fundo, faz terapia e tá tudo certo. Exatamente, eu bebo muito café, tenho amigos. Um suporte, né? Exato. Uma pessoa com quem você pode contar. Ou algumas pessoas com quem você pode contar. Um cachorro, um gato, qualquer coisa, gata. Academia, qualquer coisa. Todas são válvulas de escape, né? Exatamente, exatamente. Mas não tem muito como você se proteger, porque é o teu sonho. Entende que a maioria tem o sonho de ter seu próprio negócio, é aquela coisa de ter a sua própria casa, todo mundo quer ter a própria, tem tal, ter seu carro. A empresa é teu sonho, muita gente enxerga como um legado para filhos, então é tudo. Tem gente que vê um negócio familiar, então não tem como não mexer com o teu emocional, não levar um pedaço do teu emocional, sabe? Eu acho até que se você não se deixar abalar, talvez a vida já não faça mais sentido pra você. Exato. O que toca o coração é o que move a alma. Então, se você tá fazendo alguma coisa que você não se abala no sentido negativo ou positivo com a sua empresa, com o seu negócio, Você não tá que nem você aí, gaste né? seu tempo, Exato. mude de local, de profissão, de empresa, feche, porque não tá mais funcionando. E o próprio cliente sente nisso. Como é que tu vende algo que não te emociona, que você não acredita? Porque toda empresa vende, tudo. É uma coisa que eu tenho uma raiva de gente, principalmente de alguns advogados, que fantasia muito. Como se fosse romantismo. Exato. Uma coisa muito... Não, tu é um vendedor, cara. A sua diferença entre uma pessoa que tá ali no quiosque do shopping trabalhando, vendendo perfume, É só o ego. é só o Edna. E a gravata e o brochezinho, sabe? Porque a gente vende todos os dias, todo mundo, você e eu. E como é que você vai vender algo que você não acredita, que não te emociona, que o cliente não vê que você tem o brilho no olho, sabe? Não rola. E o cliente, ele consegue ver isso de longe. É como o cheiro, assim. E se isso é falso também, de longe ele enxerga. É.
Tem isso também, né? As criações de personas, de personagens. Exato. Aí eu amo meu trabalho, nos bastidores eu odeio meu trabalho. E tudo bem você não gostar de tudo do seu trabalho. É normal. É. Mas, por exemplo, hoje eu tô muito pouco Aliás, não tô. Eu digo que tô, mas não tô. Ela tá aceitando essa ainda. Mas hoje eu não tô mais tanto em audiência, nessa parte mais da advocacia mesmo, que você vê fora. Até porque a gente trabalha com assessoria jurídica, a gente trabalha. O nosso objetivo é que você não vá pra fora, Uhum. né? Então, eu não tô mais naquela advocacia que eu era acostumada quando eu trabalhava pra outras pessoas. Então, mas é uma parte da advocacia que eu não gostava muito. Eu gostava do contato com o cliente, Sim. eu gostava de conseguir novos clientes, eu gostava de estar nas reuniões, do cliente olhar pra mim e sentir, não, posso contar com ela, se der bronca, ela vai me ajudar. Então, era uma parte que eu não gostava, mas faz parte do negócio, né? Então, é isso. Tem alguma parte do seu negócio que você não gosta? Várias. E eu acho que é isso, você não vai se identificar com tudo, até é impossível, mesmo que você faça, ame o que você faz, mas sempre vai ter processos, demandas, trabalhos, tarefas que você não vai gostar. E a intenção é que você justamente pega, tá, isso aqui eu não gosto, posso delegar, isso aqui eu amo, mas eu sei que talvez atrapalhe até o meu tempo de produção e tudo mais. Demanda muito tempo em mim, enquanto outras áreas da minha empresa precisam da minha atenção, então... É nesse sentido. E nessa balança de equilíbrio. Nem sempre a gente vai só fazer o que a gente gosta. Mas também não é aquilo que eu odeio 100%. E é o pior momento da minha vida é quando eu acordo pra trabalhar. Não é isso. Zero. E eu sei que isso é uma coisa que não acontece com a gente. Porque a gente trabalha que nem louca. A gente se cansa. A gente chega no final do dia. A gente chega aqui segunda-feira, olha um pra cara do outro e fala assim, tô cansada. Cansei. Mas a gente tá aqui, a gente faz. E não é uma coisa que tipo... eu tenho que trabalhar, não. Tipo, tô cansado, mas eu tenho que trabalhar e vou dar o meu melhor, mesmo estando cansado. Em 4 anos de embaraço eu não tive sentimento de desistir, por exemplo, que nem tu sentiu. Uhum. Eu acho que eu entro numa parte robótica do meu cérebro, eu acho, quando precisa trabalho. Tanto que, tipo, quando eu te contratei como social media, eu falei, olha, você falar pra fazer, eu faço. Eu não gosto, só me botar pra fazer. Reclama, briga, mas faz. Mas eu faço. Tipo assim, Thais, é pra fazer isso, pra sua empresa crescer. Faço, bom. Thais, é pra gastar esse dinheiro aqui porque a empresa vai crescer. A empresa vai crescer, vai. Oxe, então bora. Então, assim, sou muito obediente no quesito trabalho, entende? E eu nunca... Eu acho que Gabriel já teve momentos, assim, de ficar bem mal em momentos... com clientes, o Gabriel ele sente mais, eu não levo muito pro lado pessoal nesse quesito. Eu entendo que o meu negócio é um negócio que mexe com a vida das pessoas e eu não posso levar pra mim. Eu tenho que tentar ajudar. Mas, no mais, o que abala mesmo o meu psicológico é eu sentir que eu não entreguei meu melhor. Então esse é o pânico do momento. Como você lida com a pressão de ser responsável por tudo? Eu não lido. Não, mas quando você... Por exemplo, o que eu vejo muito diferente de nós dois é que tu já começou com um suporte, vamos dizer assim. Sim. Né? Você já começou com um sócio, que é seu esposo, então você já tinha alguém pra dividir as tarefas, e, enfim, tudo. E pra chorar. E pra chorar. E pra se comemorar. Que é uma coisa que eu percebi que eu não tenho. É alguém pra realmente dividir, inclusive, as demandas, né? Sim. As tarefas. Então, às vezes, você quer segurar todos os pratos e às vezes acaba caindo um ou outro e é quando... Eu acho que a clareza é quando você percebe que, tá, eu não dou conta de tudo. Posso ser responsável por tudo e tem uma diferença. Porque mesmo que outras pessoas façam por mim, mas ainda assim é meu nome. Com certeza. É meu trabalho que tá em jogo. Mas quando eu entendi que na verdade quando eu entendi não, eu estou tentando entender É um processo. que eu não dou conta de tudo, que eu não vou dar conta. Se eu não tirar algumas partes das minhas asinhas, eu não vou ter crescimento. E aí isso é um processo, assim, sabe? Ela é muito delegada.
Sou muito A gente legal. já fez várias conversas sobre isso. De ter que contratar um pra responder o WhatsApp. Em vários setores, que é feito eu falei. Tem coisas que eu amo fazer, mas eu posso delegar, porque existem outras partes da minha empresa que precisam mais da minha atenção. Existem partes que eu não gosto e fico muito feliz quando eu delego. Mas, no geral, eu tenho muita dificuldade de achar. E aí vem, né, a síndrome da perfeita. Que ninguém vai fazer tão bom quanto eu faço. Então, as pessoas, eu contrato pessoas e aí eu boto defeito nos trabalhos das pessoas. E eu tenho que remendar os trabalhos das pessoas. Eu acho que se tivesse meu irmã mais velha, eu acho que toda irmã mais velha é minha biruta. Pode ser. A gente acha que é Perfeita perfeita. terapia. Eu tenho essa teoria, pergunta o Freud. Freud deve explicar alguma coisa do tipo. Porque eu acho que toda filha mais velha tem uma programação no cérebro dela, que ela vai ser responsável por tudo, que ela vai dar conta de tudo, que tudo vai ser perfeito, porque ela fez isso. Ela é simples. Vai ser sobre isso. É isto. Eu não lido com a pressão muitas vezes. Eu estou aprendendo a lidar. Estou aprendendo a lidar. E é um trabalho constante, interno, externo. Mas você tá melhorando muito. Tô. Muito. Sabe, às vezes eu me sinto como aquela mãe ciumenta que nunca quer filho case, sabe? Ixi, a tóxica. Aquela sogra tóxica. Pronto, eu, com o meu trabalho. Tá. Mas vai dar certo. Vamos tratar isso. Já tá dando. Já. Já tá. O que o empreendedorismo te ensinou sobre você mesmo? Que eu sou forte pra caramba. Se algum dia eu duvidei disso, empreender faz me lembrar todos os dias. Porque realmente, assim, Não é pra todo mundo. não é pra todo mundo. Porque eu nunca tive essa vontade. E assim como, não, diferente de você, eu não tive a experiência no CLT. Eu nunca fiz CLT. Eu não sei o que é não empreender. Ai, que privilégio. Branco. Mas, eu esqueci a pergunta. O que é o empreendedorismo? O TDAH é algo. O que é o empreendedorismo? Não foi, né? Que eu também não. O que o empreendedorismo ensinou sobre você mesma? Que eu sou muito forte, que eu consigo. E que pode pavorar, mas eu dou conta. E que eu sou uma pessoa de muita força. Dá tudo desmoronando, minha cabeça tá. Meu Deus do céu, tá dando tudo errado, mas ao mesmo tempo fez. Vai dar certo. Deus proverá. Deus proverá. Tá conversando com minha mãe. Disse assim, ó, mãe, pode até não sobrar, mas faltar dele não Não deixa vai. não. E aí, essas coisas vão se caminhando nesse sentido. Começa a educação financeira, Deus proverá. Vai dar certo. Não, vamos por etapas. Existe algo que você precisou sacrificar para a empresa existir? Não é? Thaís, Tu fala, material. financeiramente falando, vida, o quê? Alguma coisa. Ah, várias. Muita coisa, cara. Tempo livre, eu diria um. Tempo livre, ter aproveitado o início do meu casamento. No início do meu casamento era Guimarães. Amo de mel, Guimarães Oliveira, advogado. Eu faço 5 anos, a gente faz 5 anos de Guimarães, ano que vem, né? A gente se acha. E eu faço 6 de casada. Então, não tive primeiros anos, assim, foi eu e Biel ralando ali, olha. Então, não tive muito. E a pressão. E a pressão, então foi. Se primeiros anos de casamento já são difíceis, porque a tal adaptação, pessoas foram criadas totalmente diferentes, bem juntas e tal. Principalmente eu e Biel, que a gente namorou 6 meses, não é com ele. A gente namorou 6 meses pra casar. Então, imagina, e ainda ter que construir uma empresa. Então, eu acho que a gente sabe. Eu acho que a gente sacrificou, mas a gente percebe que sacrificou, porque foi algo que foi feito juntos e a gente não se tocou. Mas eu acho que sim. E Eu acho que a gente sempre acaba sacrificando um pouco das nossas relações, inclusive com conosco certeza. mesmo. Sabe, no tempo que ai meu Deus, eu queria muito ler esse livro, mas eu estaria lá tanto tempo que eu tô trabalhando até tarde. Exato. E assim, eu nunca. Tu me falou uma coisa esses dias que eu fiquei matando essa minha cabeça. Tu falou que não tinha ninguém, uma empresa da mesma área que a sua, né? Pra você conversar. E aí eu. Verdade. Mas eu pensei que na época que eu e Gabriel a gente estava no começo do escritório, não tinha também ninguém pra gente conversar. E ninguém que entendesse a gente. Eu acho que meus amigos viam a gente como loucos, assim. Eles saíam, eles chamavam a gente Aproveitavam, chamavam a gente pra ir pra casa de praia. Ou a gente, não tinha dinheiro,
ou a gente tinha dinheiro e estava investindo na Guimarães. Então, assim, eu percebo que a Guimarães nasceu quando eu tinha 25 anos. Então, você pode, para alguns amigos meus, eles enxergaram, vocês estão perdendo o melhor da juventude. É que começaram a namorar na adolescência. Exato. Eu tive na adolescência namorando. Eu tive amigos que alguns nem sabem que me magoaram na época. São pessoas que eu amo de paixão, mas me magoaram na época com alguns comentários. Mas eram sacrifícios que eu precisava fazer para o meu negócio dar certo. Eu tinha uma visão muito clara disso. Mas eu perdi muitas festas, eu perdi muitos aniversários, eu perdi algumas conquistas dos meus amigos, entendeu? E eu acho que eu sacrifiquei uma boa parte da minha juventude por isso, me arrependo zero. Eu penso que, não é o nosso caso, mas eu penso que isso pode ser uma pergunta que toque muito nas empreendedoras que são mães, né? Você perdeu o negócio na escola. Dos meus filhos, no caso de trabalho, não sei o que. Porque aí entra muito na outra parte, né? Como equilibrar a vida pessoal e a vida profissional. Eu tava até conversando hoje, dizendo assim, é muito difícil quando você é empreendedor, você conseguir colocar um limite. Porque, por exemplo, você como CLT, você trabalha, vamos dizer, de 8 às 6, Vai embora. e vai embora e acabou, você tá lá, fica na empresa, não tá nada, se ficou pendente, você vai no outro dia. Não, a gente leva trabalho pra casa, fica até tarde, e é muito difícil você fazer essa divisão, assim, de, tá, agora fechou Ingrid empresária, abriu Ingrid pessoa física. E entender quando é hora de dizer assim, tá, empresa pausa, agora eu preciso cuidar de mim. Isso, inclusive, em relação até à própria saúde mesmo. Quantas vezes eu quis desmarcar minha terapia porque eu tava com um prazo de um ensaio para entregar ou alguma coisa para fazer. Essa balança, ela por vezes está assim, às vezes está assim. Equilibrar esses dois talvez sejam um dos grandes pontos da vida do empreendedor, porque você tem que dar conta de você, do seu esposo, da sua família, das coisas dos seus amigos, de viajar, de aproveitar, de ler seu livro, de, enfim, tomar seu café, fazer sua pausa pro café sem culpa, porque você tá, sabe? E o meu marido é meu sócio. É. Não tem como. Não tem como dividir. Entende? Logo quando a Guimarães começou a decolar, que a gente, inclusive, a história da série, né, da Guimarães, onde depois virou, tu já pegou sala, já pegou estúdio, né? Isso aqui, eu fiz assim, olha, Jéssica, que Jéssica é uma das companheiras desse podcast, a dona do prédio daqui da gente, eu falo, não tinha nem isso aqui, não tinha nem ela aqui embaixo. E ela falou, tá, tem uma sala pra tu, eu fiz, eu vou pra lá. Mas não tinha Guimarães não tinha Guimarães assim. Eu já Só na imaginação. 3 posts no Instagram, assim, tá? Eu vou pra lá, com certeza. E a mulher não queria, a Gabriela falou, não, a gente consegue fazer online, tá crescendo. Acho que a gente já tem cliente fora do estado. E não precisa, pra que sério? Eu falei, mas já é. Então, eu percebo que você discordando do seu sócio, que é seu marido, que tá lá lavando os pratos e quando você cuida da cachorra. E falando sobre abrir uma série ou não abrir uma série, como faz essa divisão, pelo amor de Deus? Faz. E se você não consegue fazer essa divisão com o seu marido, que é uma pessoa externa, imagine você com você mesma. Não faz. E você tá lá fazendo a unha e dizendo, tá, vou tirar amanhã pra mim, hoje fazendo a unha, pensando, faltou fazer isso, faltou entregar isso, no WhatsApp, tá num bando aqui de primeiro, nem dá tempo de pensar, porque eu tô no celular. Enquanto ela tá nessa unha daqui, eu tô com o celular aqui, quando ela vai pra essa, eu vou pra essa. Né? Isa, coitada, ela já sabe. Então, não tem como. Tanto que foi até um stories que eu falei hoje. Quando eu viajei recentemente pro Rio, eu falei, Gabriel, a gente tá sonhando que a gente vai conseguir viajar de boa. Não tem como, a gente tem que pelo menos se programar na viagem, tirar 1 hora do dia de manhã, antes do café da manhã do hotel. De tu mexer no computador, de ver os sistemas para ver se tem algum documento para fazer. Tem clientes específicos que só gostam de lidar com a gente. Primeiro a gente tem uma equipe por trás, mas tem clientes que se sentem mais à vontade falando com a gente. A gente mexe com coisas muito pessoais dos clientes. Delicadas. Então, vai ter sempre. A gente nunca vai poder fazer uma viagem 100%. Vamos desviar as pessoas. Isso não existe. Na nossa realidade. Não é. Por isso que eu digo, não é pra todo mundo. Entende? Porque, às vezes, no começo pode ser até leve isso, você tá entusiasmado e empolgado. Mas depois de um tempo, essa balança começa a pesar.
E realmente, às vezes você pesa pro lado pessoal e deixa muito a empresa de lado. Às vezes você pesa pro lado da empresa e deixa muito sua vida pessoal de lado. E encontrar esse equilíbrio, esse meio termo, eu acho que é um jogo de cintura que a gente vai fazer até o último dia da Até empresa. levar. Então é isso. Ou levar a empresa. Um dos dois. Como você descreve hoje a sua empresa em uma frase? Como eu descrevi? Uma boa pergunta. Uma boa pergunta. Não sei responder. Eu cobro os meus clientes. Responder o questionário. E botar lá, o que você faz em uma frase? Autoconhecimento, eu agora assim. Eu falei essa frase já hoje. O que toca o coração, governa a alma. Mais ou menos nesse sentido. Não faz sentido pra mim hoje fazer algo com o qual eu não goste. Não me dá nenhum ânimo de vida. Esses dias eu tive que fazer algumas questões. Porque eu ainda estou como advogada, mas assim, eu olhava e dizia, eu não quero fazer isso. Não é isso que eu quero. Eu preciso que as coisas toquem em mim para eu conseguir fazer. E hoje em dia não é mais nem assim, vou fazer querendo, vou fazer tudo. Não, eu não quero fazer. Não vai. Então, o que toca o coração, direciona a alma. Pra mim, essa é a grande Qual parte do seu trabalho você ama de verdade? criar. E isso agora, na fotografia não. Não. Eu entendi esse ano que a fotografia é o meio. E eu tô me descobrindo em outras áreas. E eu percebi que eu amo. Quem mandou te fazer as outras áreas? Eu. Pois é. Obrigada. Eu percebi que eu gosto de criar, eu gosto de planejar, eu sou uma pessoa organizada. Eu amo marketing, assim, do fundo do meu coração. E eu gosto muito de foto, eu gosto de pessoas e de momentos fotográficos que eu consigo colocar minha criatividade pra jogo. Às vezes eu olho, esse dia eu fiz um ensaio aqui no prédio e fiz assim, vamos andar na escada. Nesse cliente olhando pra mim assim, como que essa mulher é louca? Justo a foto da escada. Eu tenho foto da escada no prédio. Nem vi. Pra mim é isso. E uma coisa que eu tinha muito medo quando a gente abriu aqui o estúdio, era no sentido de dizer assim, meu Deus, o estúdio vai me deixar muito presa. E não vai. Nenhum ensaio igual ao outro. E depois que eu comecei a fazer o planejamento, mudou tudo. Porque eu planejo de acordo com a identidade, com a personalidade, com o momento, enfim, da pessoa. Isso que é passar também. Isso. Então, tem pessoas que, por exemplo, faz muito sentido você assim pra fazer suas fotos. Mas você entendeu que quando a gente fez as últimas fotos da Guimarães, a gente pegou uma proposta totalmente diferente pra comunicar outra coisa. Que era outro momento. Outro momento. E eu acho que é isto. Criar, então. Criar a sua resposta. Construir, planejar, organizar. Sabe uma coisa que me dá assim, eu passaria dias fazendo portfólio, PDF, organizando documentos, botando as fotinhas, eu acho isso. Era o que eu tava fazendo já tarde. Tu veio aqui, falasse comigo e eu assim, Parece que tava resolvendo o maior velocidade que eu dei, eu tava fazendo um PDF de proposta. Uhum. Então, isso aqui no coração. Como você escreve hoje sua empresa em uma frase? É uma pergunta difícil. Eu acho que não é frase, mas é mais parceria, que é o que a gente treina para todos os clientes. Eu literalmente pego na tua mão. Então, como a maioria dos meus clientes são empreendedores, a maioria não, todos são. né? Todos são. Eu consigo sentir a dor deles junto com eles, porque é a minha. Então, eu pego na mão mesmo, vamos junto, a gente vai fazer o que der, o que puder, o que a legislação deixar, e o que Deus permitir, a gente vai junto, sabe? Então, parceria e muita fé, sabe? Eu tenho simplesmente inabalável em mim mesma, isso é claro, mas que o que eu faço foi porque Deus abriu a porta, eu não tinha outra explicação. De eu ter a sede que eu tenho, de eu ter as salas que eu tenho, de ter as pessoas que eu tenho trabalhando hoje. Não tem explicação. Foi Deus mesmo. Não tem conta que eu faço na minha cabeça que dê certo. Foi Deus e acabou. E eu acho que é isso. Colocaria em duas palavras, assim. Parceria e fé. Qual é o diferencial que você mais se orgulha? Eu acho que foi um cliente que um cliente meu me disse esses dias.
Eu espero não precisar, eu sempre espero não precisar de vocês, porque ninguém quer precisar de advogado. Uhum. Mas eu sei que se eu precisar, eu tenho vocês. E isso me conforta, isso me acalma. Eu vou lá trabalhar em paz, porque se precisar, eu ligo pra Thaís e é isso. Eu gosto de ser isso, porque eu não tive isso. Uhum. Né? A gente, como advogado, a gente não tem avaliar pra quem. Não tem. Não tem. Entendeu? Então eu gosto de ser esse ponto seguro dos meus clientes. Eu acho que esse é o diferencial da Marlins. Se a gente não souber resolver, a gente vai atrás de quem resolva, de formas de resolver. Mas na mão não deixa. Na mão a gente não te deixa. Entendeu? Eu acho que é isso. Esse é o nosso diferencial, se eu pudesse dizer assim. E qual é o seu diferencial? Tu diz o quê? Como empresária? Sim. A ilusão? Aquele meme em inglês, né? Porque, como você faz pra ser tão ter tanta confiança em você mesma? Ah, sou iludida. Eu acho que é ilusão. É aquela coisa, eu e a gente conversa muito sobre isso, que a gente é muito igual. Do tipo, se a gente, tá, eu posso conseguir hoje, mas amanhã eu vou dormir. Amanhã eu resolvo. Amanhã Quer tomar um banho? Mas eu vou resolver, tá certo? Você vai me dar um tempo e eu vou resolver. Eu tenho uma confiança muito nisso, de que eu consigo resolver qualquer coisa, mesmo que eu não consiga. Por isso que eu digo, é ilusão, sabe? Eu acho que meu diferencial é isso. Eu sempre tento, tanto que eu auxilio meus clientes, não só na parte jurídica. Eu auxilio todas, sabe? Teve até um cliente que eu disse assim, ela sabe quem? Tu tem noção que tu tá pagando Botox no morto, tu não especificou esse direito. Veja, eu sou advogada. Mas eu fiz uma conta básica ali, eu fiz um gato que tá pagando pra aplicar Botox no povo. Vamos especificar esse direito. Isso aqui não tá dando lucro, não tá se pagando. E a gente acaba que a gente auxilia nossos clientes em muito mais do que só a parte preventiva jurídica, né? Eu acredito que esse também é o meu olhar diferente como empreendedora. Porque eu vou lá onde o calo aperta, você não gosta. Onde você se enxerga e enxerga a sua empresa daqui a 5 anos? Eu me enxergo como uma equipe. Vários setores. Vários fotógrafos. Uma empresa que entrega não só fotografia ou só vídeo, não entrega só o criativo, mas entrega muito mais. É uma coisa que eu tô me planejando para que isso aconteça, dando os próximos passos. E quando eu fecho o olho e me vejo no futuro, eu me vejo trabalhando numa casa. Eu queria uma casa que tivesse um janelão, que tivesse várias salas diferentes e tivesse vários tipos de cenários diferentes. Eu acho que é assim que me enxergo daqui a 5 anos. Bem psicicamente, emocionalmente, financeiramente. Mas essa parte de gerenciamento, organização, eu acho que eu poderia ser a empresa de fotografia a maior do Brasil. Eu não iria deixar de fotografar. Porque ainda é uma parte que toca muito meu coração. Tem noção que daqui a 5 anos a gente vai ter 35? Eu ainda estou com 29. A gente não vai contar essa parte. Mas é isso, eu me enxergo grande. Com várias pessoas. Sonhar grande, sonhar pequeno tem a mesma energia, Gasha. Sonhar grande. Vamos sair. Qual é o seu próximo grande passo? Vamos abrir assim, aqui assim, na tora. Yes. O que é? Pensou, cara. Meu próximo grande passo. Eu percebi, na verdade, isso é uma coisa que está me incomodando há muito tempo, que eu entrego as fotos e o cliente não sabe o que fazer. E fica. Tá. Bora. Aí fica lá na galeria, as fotos maravilhosas, comunicando toda a essência, assim, sabe? O suco, até o último coisinha do suco de laranja. E não sabem botar pra frente isso. Então, meu próximo grande passo é justamente isso, implementar algo que direcione as pessoas, meus clientes, a utilizarem as fotos de forma tão estratégica quanto elas são feitas. Site. Isso. Fazer um gerenciamento assim mesmo, um direcionamento para esse sentido. Porque, primeiro, é uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu tenho facilidade e eu sei que é uma grande dificuldade no meu vida. É isso. Então, meu próximo grande passo é isso. E contratar uma pessoa para fazer minhas edições. Esse é o meu próximo grande passo. O que é que você ainda quer melhorar muito no seu negócio? A entrega. Eu quero ser mais completo.
Eu quero poder oferecer para o meu cliente um pacote que tenha a parte jurídica, a parte administrativa, a parte financeira, mentorias, a parte de ensino. Fala uma coisa que Eu me vejo muito ensinando. Tanto que eu tô dando muita aula ultimamente, muita palestra. E eu gosto muito de passar conhecimento, eu gosto de olhar para as pessoas e fulano dizer, isso é mesmo? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente entrega isso ao paciente? Me explica. Eu gosto de estar auxiliando eles nesse sentido, porque eu vejo que são pequenas coisinhas que vão evitar tanto dor de cabeça, vai evitar tanto problema no futuro. Eu gosto de impactar a vida das pessoas. Eu acho que o professor tem muito isso. Então, eu acho que a gente pode melhorar mais nesse sentido, ter a parte mais acadêmica e ensino, brincar mais. eu acho que a gente acaba que a gente vira e mexe, a gente bate na mesma tecla, né? Sempre entregar mais, uma coisa mais completa. E eu acho que é isso que o mundo tá pedindo da gente hoje, né? De todos nós. As pessoas estão sempre cada vez com menos tempo, com menos. Tendo que fazer coisas pitadas. Então, um canto, um local que ofereça um serviço completo. Então, tipo assim, mesmo que eu precise pagar mais caro, mas eu vou estar pagando a uma pessoa o que 5 áreas ela vai atingir. E eu acho assim, você tem que inovar. Porque fulaninho vai fazer, fulaninho tá vindo no mercado e ele vai fazer melhor. Eu acho que a empresa, ela faliu porque em algum momento ela parou de se adaptar, ela parou de inovar, o mercado muda. Veja, quantas empresas não fecharam porque disseram, não vou ter Instagram. Não vou ter um site, pra que isso? Eu tô aqui até agora. Ah, não, seu celular não vai vir. Por exemplo, a Kodak, que a gente tirava foto e revelava. Onde é que tá essa empresa hoje? Em algum momento ela parou. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que se inovar, a gente tem que trazer coisas novas para os nossos clientes, essa preocupação da gente em sempre entregar o melhor. Só a gente ter essa preocupação, né? Que a gente sempre fala isso para as mães. Mãe, a mãe, eu sou a pior mãe do mundo. Não, só de tu tá pensando que tu é a pior mãe do mundo, já mostra a preocupação, já mostra que você vai fazer melhor. Você se importa. Que você se importa, né? Que você tá preocupada com aquilo. Então só de você já ter essa preocupação já muda tudo. Qual foi o momento em que você pensou, eu consegui? Quando esse estúdio ficou pronto. Que eu olhei assim, eu olhei. Meu Deus, né? Meu, eu que fiz. Eu que consegui, eu que paguei cada. Até o. Até as tomadas eu paguei sozinha. Quando eu pensei, eu sou muito boa. FODA. Aceite. E quem se apoiou no começo e quem duvidou? Eu tive várias pessoas que me apoiaram, inclusive me incentivaram ao longo de todo o processo. Eu acho que em cada fase da minha vida profissional, eu tive uma pessoa que me fez. Eu não sou como tu, que consigo eu mesma me dar um impulso. Muitas vezes eu preciso de alguém pra... E aí, quando eu comecei, foi justamente a minha amiga, que pegou e fez incrível, Juliane, amo você. E aí... Depois disso, teve Mayara, que deixou eu usar a sala da loja dela para fazer o meu primeiro estúdio. Eu usava bem improvisada, assim, era o que dava quando dava, mas sem ela eu não teria conseguido. E você, que incentivaram pra cá. Então essas foram as pessoas. E duvidar, eu acho que não tem ninguém que duvidou mais de mim do que eu mesma. Até hoje. Até hoje. As pessoas, às vezes, acreditam muito mais em mim do que eu. E eu acho que isso é um ponto que eu preciso realmente melhorar, mas eu nunca tive uma pessoa que olhou pra mim e fez, não vai conseguir, isso não presta. Até os meus próprios pais, que não queriam que eu fizesse a faculdade de fotografia, veem hoje e percebem o quanto isso aqui me alegra. E, Tinha que ser isso. Tinha que ser isso. E tinha que ser como tinha que ser. Eu não sou daquela pessoa que, meu Deus, se tivesse sido diferente, meu Deus, se eu não... Não. Eu não teria conhecido as pessoas que eu precisava, enfim. Poderia ser que eu fosse muito maior, mas eu não seria a essência, sabe? Então, é quase como aquela série. Quando você mexe alguma coisa no passado, você mexe alguma coisa no futuro. Então, tudo aconteceu como tinha que acontecer. Em qual momento você pensou, eu consegui? A inauguração. A inauguração aqui? Mas foi quando eu fiz rapaz. E a inauguração foi 1 ano depois de que tu tinha vindo pra cá, né? Não, foram 8 meses. 8 meses de construção da sala, já trabalhando com a obra, com medo. Deixa eu ver o bichinho. Foi. Aí quando
E a festa da inauguração foi a 1 de abril também, não queria. Gabriel. Homens. Eu não queria a festa. E pra que festa? A gente acabou de terminar de pagar a obra. Vamos fazer um grande fiz, tá, se eu conseguir o dinheiro, eu posso fazer. Tipo, sem mexer nas finanças da empresa e tal, eu vou arrumar o dinheiro. Ele, tá. E aí eu fiz a festa pros meus amigos, pra minha família, pra família dele. Os clientes mais próximos, né? Mas Eu lembro que eu estava aqui fotografando. Eu estava em todos os momentos de Guimarães. Desde o primeiro momento. Eu acho que foi bem na oração de Painho. Painho fez uma oração. Deu a Bíblia. Foi que deu a Bíblia. Eu fiz, nossa, eu consegui. Sabe? Eu acho que eu parei tudo do plano com a Lígia. E o plano foi embora. Que eu fiz, tá, eu consegui, a pior parte já passou. Deus realizou esse sonho. Sou muito grata por ter o privilégio de realizar esse sonho. Sou muito grata pelo privilégio de ter tantas pessoas ao meu redor que me amam. Aquela noite tinha quase 70 pessoas aqui. Nem sei como coube. Nenhuma outra sala funcionando. Só a gente aqui no prédio. Joel me botando a placa na porta no meio da chuva. Joel, thanks. Te devemos muito, Joel. Joel, muito. Bichinho, ele não andando pendurado, a galera entrando pra festa e ele, tá, eu tô só terminando, viu? E foi a festa de viagem que eu foi o melhor dia, assim. Foi um dos melhores dias da minha vida de longe. Qual foi o melhor e o pior conselho que você já recebeu como empreendedora? O pior é não advogar. Eu já recebi muito esse conselho. Né, dos mais velhos. Não seja advogada. Ah, você é advogada, vai fazer concurso, porque o concurso é estável. Acho que todo mundo que fez direito ouviu isso, né? Ah, vai fazer concurso, aí vai ser juíza, vai ser delegada. Promotório. Então, acho que a cultura do nosso país enxergar o concurso público como algo Deslumbrante. que sonho e tal. Como eu sempre fui muito estudiosa, muito mesmo, sou muito nerd, assumo. Então, acho que tinha essa perspectiva de eu fazer esse concurseira. Não seriam tirado porque eu nunca quis. Eu sempre quis advogar, mas não sabia que eu queria ter empresa, só não sabia como. Não tinha muito claro. Mas acho que o pior conselho, se eu tivesse seguido, era... A Guimarães não existia. E eu ia estar presa num negócio que nunca anda. Sim. Que nunca vai andar. Não tem nenhuma Não, você passa naquele concurso, e é claro, se você passar em outro concurso, você vai viver estudando, mas se você passa naquele concurso e fica naquela área, você morre ali. É sua rotina pro resto da sua vida, você não sai dali. Então isso pra mim seria meio que me matar. Então acho que seria o pior conselho, vai ser da minha vida, não só da minha carreira profissional, seria da minha vida. Seria ter feito concurso. E o melhor conselho que eu já ouvi... Sabe que eu não ouvi muitos? Ninguém dá, né? Muito conselho. Eu acho que os conselhos que eu ouvi não foram conselhos em si. Foram pessoas que me ofereceram a mão, que me acompanharam, que disseram que eu conseguia, que vai dar certo. Momentos que eu surtava. Acho que Biel aguentou muitos surtos na minha parte. E ainda aguenta. Então eu acho que não foi conselho, mas foi a presença. Eu acho que Biel foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, tanto na minha vida para um particular quanto profissional. Sem ele não existiria Guimarães, nunca, e não existiria eu quem eu sou hoje. Caso ele não seja, então eu acho que não seria o melhor conselho, seria a melhor pessoa. Foi Biel. Qual conselho você daria para uma mulher que está começando a empreender hoje? Entre nas redes sociais. Inclusive, eu fiquei muito revoltada esses dias. Porque eu vi uma pessoa que eu sigo repostando. Olha, vocês hoje têm que ter social media, vocês hoje têm que ter consultor jurídico. Enquanto seu Zé da esquina botou 3 filhos na faculdade particular, nem o Instagram tem. Eu faço, gente, mas não é a mesma coisa, não é a mesma empresa, não é o mesmo mundo. Eu não posso simplesmente chegar hoje e dizer, mas tem no Instagram. Não existe, você tem que se adaptar ao que melhor é hoje. E hoje, o mundo tá lá no TikTok. 100% virtual. 100% virtual. As lojas estão literalmente no centro aqui de Caruaru. Não tem uma FIFA. Aquela 15 de novembro tá parece um apocalipse zumbi. Então, se você não entra no digital, se você não quer se aparecer, se você não quer se expor, se você não quer...
Cara, não vai pra canto nenhum mais. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim, postar só quando dá é a mesma coisa que você abrir a porta da sua Loja quando dá. quando dá. Não é Você tá assim. afim. É. E tem dia que você não tá afim. Não. E eu acho que esse é um dos grandes pontos também de empreender no Brasil. No Brasil não, no mundo hoje, né? Porque a rede social tá crescendo cada vez mais. E eu sinto que muitas pessoas que chegam pra mim, que são mais velhas principalmente, elas são aquele... eu tenho que me posicionar, eu tenho que me comunicar. Se a gente ficar nesse limbo de por obrigação, a gente não vai... Pra canto nenhum. É aquela história que a gente estava conversando sobre o que toca o nosso coração. O cliente vai saber de longe que você está fazendo aquilo porque você é obrigado. Uhum. Então, existem formas de a gente encontrar um gás, uma vontade de fazer as coisas, mesmo aquilo que a gente ainda não vê sentido. Talvez seja isso, busque o sentido. Veja quantas pessoas que você consegue atingir através das redes sociais. A gente. Exato. Vai aparecer para quantas pessoas contando a nossa história. 2 meninas de Caruaru, Pernambuco. Cada qual com sua empresa, sua vida, suas vivências, situação empresarial E são outra, diferentes. compartilhar. Você não tem noção do poder da internet. A gente é velha pra essa galera hoje. Que tá. Da que geração Z? Eu detesto TikTok, gente. Eu tenho saco pra TikTok, não no Instagram, mas eu tenho saco pra TikTok. Então, assim, já é velha. Esses meninos de hoje em dia já têm 50 redes sociais diferentes. Mas eu tava dizendo isso pra uma amiga minha, Jaine, ela também deve assistir. Ela tava, Thaís, ela tem uma enfermidade. E aí ela falou, Thaís, ela tá falando dos melhores amigos dela que queria postar sobre isso. Porque ela é nova, é uma enfermidade que geralmente atinge pessoas muito mais velhas, com 60, 70 anos. E ela teve um diagnóstico antes dos 30. E ela queria conversar sobre isso, mas ela tinha vergonha do que o povo vai pensar, não sei. E eu fiz tempo, uma besteira que foi. Tu lembra daquele dia que eu postei que tava viciado em Coca-Cola Zero? Uhum. Eu fiz, olha, um monte de gente respondeu meu direct, falou, ai meu Deus, eu tô viciada também. Entrei no cima do fitness, e aí a minha única alegria do dia é a minha Coca. Tá vendo? A gente trocou experiências por uma besteira de uma Coca-Cola Zero. Eu fiz, imagina, Jaime, quantas pessoas tu pode atingir. Quantas meninas por aí sentem essas dores, sentem esses sintomas e não sabem o que é. Tem troca na internet, faz você se sentir menos só e você nem percebe. Então, não estar presente, não se engajar, não ir atrás. Não, eu vou conseguir porque eu abri minha loja, eu abri meu negócio e eu vou conseguir aqui. Não vai. Não vai. Tem que desenhar mais para o Instagram. Pra tu, pobre mortal, não tem. Inclusive, você já viu... tu não gosta muito do TikTok. O TikTok não será, né? Amigo perfeito, ele comenta. Meu Deus, ai, mano, me para. Não, isso aí que eu vou tentar gostar de TikTok. Eu acho que o principal da rede social é justamente essa identificação, né? De eu ver uma pessoa que tá lá no outro lado do mundo, mas que tá vivendo uma situação muito parecida com a minha. Sim. De alguma forma, ela me conforta, eu conforto ela. Ela me faz rir ou me faz chorar quando eu tô precisando. Exatamente. Então, E se eu pudesse dar um conselho pra quem tá começando, pra uma mulher que tá começando a empreender hoje, não tenha medo. O mundo é feroz. As pessoas vão em cima. Muita gente vai te criticar. Muita gente vai dizer que você tá querendo ser blogueirinha. Mas quando eu foi um start na minha vida, quando eu parei de me importar com o que as pessoas estavam dizendo das coisas que eu postava. Porque eu vejo que tem resultado. Exatamente. Então, testa. Foi que a gente fez esses testes, né? Vamos testar. Vamos postar durante tudo isso pra ver o que acontece. Isso. O engajamento aumentou, o número de seguidores aumentou, o número de cliques no site aumentou. E a gente não tem dimensão do quanto a gente consegue alcançar. As pessoas me param nos cantos agora e falam assim, de aquela roupa que tu postou aquele dia tava tão linda. Sim. Nada a ver com nada. Mas é isso. Pra mim, na minha cabeça, já é muito claro. Se eu não faço isso, por exemplo, talvez você não lembre de mim como fotógrafa, mas quando surgir uma situação, você de alguma forma vai se associar a mim. Porque um dia você se identificou com a roupa que eu postei. E aí quando você vier soltando na cabeça, vai, Ingrid. Sabe? Então, pra mim é isso. Não ter medo, é difícil, não é fácil. A gente não tá aqui pra romantizar o empreendedorismo, dizer que é... Outra vez ter medo, mas não deixar ele te incapacitar. Isso. Entende? E não ligar para as pessoas vão falar. Muita gente vai falar. Na sua frente, nas suas costas. E se você não quiser, vai falar do mesmo jeito. Isso.
Mas é isso. Entenda pelo que você está Vamos já lutando. do tipo, não vou falar da gente. Entenda pelo que você está lutando e lute com todas as suas forças. Exato. O medo do início. É rápido. É não sei. Literalmente, o nome do quadro, ele deu o expresso. Rápido. Um medo do início. Achar que eu não ia conseguir. Que meus pais estavam certos quando eu me deixaram fazer fotografia. Um erro que te ensinou muito. Rápido, eu expresso. O Enzo me ensinou muito. Não sabia especificar no começo. Acho que eu tô podendo fazer um podcast só sobre isso. Só Especificar financeiro. Realmente, só parte totalmente. um acerto que te deu orgulho. Vem pra cá. Não, Com certeza. e assim, eu tava me cagando de fazer. Ai, não. Eu lembro. E eu olhava assim e falei, meu Deus, não sei como é que eu vou pagar o aluguel dessa sala. Mas estamos aqui, com um ano de estudo. Um hábito que ajuda no dia a dia. Academia devocional. Não tive minha academia. Não tive minha devocional. E não tive meu whey. Deixa eu agora Deixa eu falar, não, da Lux. Lux me patrocina. Não tive essas 3 coisas. Eu acho que... Eu tava até dizendo isso pra Dani. Eu não... Ah, tem isso aqui pra fazer, mas eu não fui pra academia. Não, academia. Eu faço pelas no chão. Nessa parte tu consegue dividir, né? Muito, pessoal. Porque eu não durmo, né? Eu tenho insônia. A academia me ajuda a dormir. Então, eu sou louca, né? Psicopata. Então, assim, se eu não for... se eu não for, meu cérebro não desliga. Entendeu? Eu tenho que levantar o peso, tenho que ficar correndo pra cima e pra baixo. Eu literalmente fico correndo uns 15 minutos, né? Pra ver se... Se Pra dormir. se relaxam. E meu devocional de manhã. Inclusive, estou terminando a Bíblia pela segunda vez. Desde 2023. Uma qualidade sua que impulsionou o negócio. Criatividade. 100%. Eu já falei por tudo. Não tem responder por mim. Criatividade, 100%. 100%. E não dá pra ser fotógrafo, não ser criativo, não tem como. Não. Um defeito que tentar melhorar no começo. Aí usando. Aquela coisa. A ambição, ela é muito positiva, lógico. Mas ela também... Tudo tem lado negativo na vida. Eu acho que eu tava tão focada nisso. Quando eu foco em algo, eu não vejo muita coisa na frente, entendeu? Você me deixa cega. É o de Biel. É o Biel veio posicionar. o retrovisor do ponto cego. Exato. Às vezes você Câmera fala. de ré. O Gabriel até porque eu não vejo, eu acelero. Tipo, se eu quero algo, eu acelero. E aí eu não levo muita coisa em consideração. Eu levo as coisas no básico em consideração, mas eu foco. Pronto, o congresso foi bem isso, né? O congresso a gente foi patrocinado do Seu Bebê esse ano. E eu fiz. Vamos embora, a gente vai pra Paraíba, a gente vai patrocinar o evento, seja o que Deus quiser. Isso é ótimo pra muitas coisas, mas é sempre bom também se você tem a possibilidade de ter sócios, de ter alguém que É o equilíbrio, né? uma pessoa essencial no processo. E Deus. Uma frase que te representa hoje. Sabe o que eu lembrei? Aquela música que você disse do empreendedor. Como é aquele videozinho que tu fala assim? Tô 3 dias sem dormir. Paz no caos. Paz no caos. Não, também um livro. Eu sou muito boa no caos. Quando tu tá desabando, pode... Mas você não é paz. Não. Mas eu sou parte de mim. Entendi. Tu tá entendendo, não? Eu consigo regulamentar tudo quando tá tudo caindo. Não perco as estribeiras de ficar... Por quê? Entendeu? E eu acho que eu sou a pessoa da dupla que faz terapia. No dia do parto de Jean. Sim, Pronto. Você sabe que eu não acho bem essa operação. Vamos sério. Não vou cortar isso. Vontade de estava lá, assim. Acorda, minha filha! Eu sou muito boa. Pronto, aquela situação que a gente tava sob uma pressão muito grande. Foi o passo da amiga da gente. Bichinha. E aí. Mas foi uma pressão muito grande e eu tinha que resolver, eu tinha que ajudar. Então eu sou muito boa assim. Aí depois eu fiquei me tremendo, tive crise ansiedade, passei 3 dias. Mas na hora você só agiu. Não, fui parada no banheiro na terça-feira, mas tudo bem. Não necessário.
Não necessário. Eu acho que o não necessário é você parar de perder tempo com coisas que não agregam. Que não. Tudo bem, eu tenho meus momentinhos em que eu só quero ficar olhando o meu TikTok, meu Instagram, vendo nada. Só que é nada, nada. Nada de interessante, nada de bruto. Vamos normalizar isso. Parece que ela virou meme. Mas que isso não vire uma rotina no sentido de eu perder tempo do meu trabalho, das minhas coisas, inclusive pessoais, pra estar fazendo isso. Sabe? Por exemplo, deixando de viver com outras pessoas, de estar nos ambientes. E é algo que eu venho me policiando muito sobre essa questão do celular. Não somente de trabalho, mas de besteira. É o teu espaço de trabalho envolve um telefone, né? E aí, como é que equilibra, entende? Mas eu acho que é isso, é você perder tempo, dizer não pra essas distrações que você já entendeu que é distração. O maior orgulho da sua empresa hoje. Eu poderia dizer que seria a parceria com os clientes, mas eu acho que outra coisa. Eu e Dani, de novo, conversando muito, que Dani tá muito feliz com o pai, né, trabalhando com ela. Meu pai tá trabalhando dentro do escritório agora, gente. E ele fala que ele é o planejador original. Realmente. Tu e ele. E aí, ele tá trabalhando como setor trabalhista, e aí ele conversando, né? E aí a gente ficou olhando, todo mundo trabalhando, hoje a gente tá com 10 pessoas. E aí Dani falou assim, amiga, como é bom trabalhar aqui? Tu tem noção de como é raro ter um clima de trabalho bom? Sim. Eu fiz, realmente, eu tenho noção. Não é que todo mundo é melhor amigo, mas assim, Não. todo mundo se dá bem, a gente ri, a gente brinca, tem os momentos de concentração. Eu digo a gente porque eu me incluo também. Eu parto na Guimarães. A gente tem salas. É muito difícil separar. A gente é vizinho de importa. Mas realmente, assim, é uma coisa que você nem entra na sala e você não sente um clima pesado. Não. De uma empresa tóxica, sabe? Não tem isso. Não. E é como você falou, não é quer dizer que a gente é melhores amigos, que a gente tá lá. Até porque a gente tem idades muito diferentes, né? A gente tem estagiários hoje com 19 aninhos, 20 aninhos. Teu pai com... Pai com 55, 54 anos. Então, a gente tem faixa etária de idade, mas realmente é um ambiente onde todo mundo está disposto a ajudar todo mundo. Se todo mundo tiver dúvida, se alguém tiver dúvidas, não tem vergonha de falar, de pedir. A gente dá a oportunidade de crescimento. Eu faço muita questão na questão de pagamentos, enfim. Eu acho que por ter sido CLT eu tenho traumas. Todo CLT tem traumas. E aí eu tenho um ambiente onde eu não vejo aquela compatibilidade, aquela coisa ruim. Eu não vejo ninguém tipo, ai meu Deus, eu tenho que trabalhar hoje. Sim. A galera, sabe, todo mundo Tem que ser as vagas. de manhã cedo, que eu sou uma das primeiras a chegar, eu chego mais cedo. Então, eu tenho muito orgulho disso. Com você, boa satisfação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Foi super no improviso. A gente realmente só queria começar e não esperar que as coisas estivessem perfeitas para que isso acontecesse. Inclusive, esse é um grande ponto. Não faço do café. Da... Não é perfeito, é dar no caos. É no caos, isso. E eu lembro que quando a gente botou toda essa ideia do Coffee Time no papel, assim, que a gente realmente quis botar pra frente, a gente salvou uma frase que dizia assim, não é muito loucura? E é a resposta, tomara que seja, isso tá na foto do meu celular até hoje. E eu acho que é isto, é muita loucura, a gente tá aqui no organizamento gravando, fez tudo assim, a câmera não funcionou e o áudio parou, e a gente, enfim. Mas a gente fez tudo com muito amor, muito coração e muito café. E a gente se vê no próximo episódio.